Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, seguindo o nosso cronograma, como eu disse, primeiro as damas, depois os cavalheiros. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre... Acabei de ouvir um podcast de ti. Eu falando ou alguém falando sobre mim? Certo? Vamos lá, gente. É o seguinte, o Thiago já colocou aqui e eu vou começar falando pra vocês. Prestem bastante atenção, porque há muita fala sobre isso na internet e um monte de gente falando asneiras. Algumas pessoas estão falando algumas coisas corretas, e essas pessoas estão falando corretas na maior parte das vezes, aprenderam aqui, inclusive. Então prestem bastante atenção só para vocês terem uma noção correta do que é de fato a tal da feminilidade e o que é a neurose que a galera tá inventando aí hoje, que tem a torta e a direita nessas redes sociais. Certo? Prestem bastante atenção. É o seguinte, primeiro, por que simbólica feminina? Eu havia dito nas últimas aulas para vocês que o ser humano ele tem dois centros de tomada de decisão. Um chamado de consciência, que ele é mais lento, mais racional, elaborado, e existe um outro centro de tomada de decisões que nós chamamos de inconsciente, ou a gente vai nomeá-lo assim como se fosse o nosso estômago, que Sócrates chamava assim, dizer que nós tínhamos como se fosse um estômago de bode. Bom, esse é o nosso inconsciente, ele é um pensamento mais rápido, mais impulsivo, mais reativo, mais tolo, sobretudo, mas é exatamente onde estão os nossos afetos, ou seja, a paixão, o desejo, a alegria, a tristeza, essas percepções afetivas do mundo estão todas no nosso inconsciente. Certo ou não? Dito isto, prestem bastante atenção, o nosso inconsciente é onde estarão as impressões que articuladas vão gerar emoções, certo? E quais impressões são essas que estão no nosso inconsciente? Ou seja, o que está guardado no nosso inconsciente? Há uma falha aqui em alguns autores, inclusive bons filósofos, quando falam do inconsciente, e o próprio Freud, quando ele vai deliberar um tanto quanto delongado sobre a questão do inconsciente, é dizer que o nosso inconsciente é formado por memórias. Bom, de fato, assim, a regra da palavra, de fato seriam memórias, mas não exatamente uma memória elaborada, não é simplesmente algo que eu guardo ali no meu inconsciente, uma memória vista, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, eu simplesmente guardo pura e simplesmente. Não é assim que funciona. O nosso inconsciente, ele armazena, o nosso inconsciente, aquele inconsciente profundo, obviamente, não estou falando da memória recente, mas essa memória profunda, o que nós guardamos de fato são símbolos das coisas. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer uma experiência rápida aqui, vocês que estão me ouvindo, prestem bastante atenção. Imaginem aí agora, na cabecinha de vocês, uma mulher. Eu não quero que vocês pensem numa mulher específica, uma mulher abstrata, é uma figura de uma mulher, certo? É uma imagem feminina. A maior parte de vocês, mais de 90% de vocês, vão pensar numa criatura com cabelos longos, com seios, com quadris curvados, apesar de que nem toda mulher tem cabelos longos, nem toda mulher tem seios, ela pode ter removido seios ou tem os seios muito pequenos, nem toda mulher vai ter quadris avantajados, mas quando nós pedimos para que vocês pensem ou imaginem uma mulher, esta primeira impressão vai vir na maioria de vocês, não em todos vocês, mas vai vir na maioria de vocês. Por que vai vir na maioria de vocês? Porque isso é o símbolo de uma mulher no nosso tempo, a partir da cultura do nosso tempo, das ideologias do nosso tempo, dos filmes, livros, impressões, figuras com que você convive, sua criação, tudo isso vai gerar esta imagem simbólica do que é uma mulher na cabeça de vocês. Você quer ver uma coisa? Vocês já ouviram aquela ideia meio torta de que toda mulher tem fetiche por farda? Primeiro que, toda vez que você escutar o toda, você já sabe que na verdade está sendo uma generalização, então obviamente não é toda, algumas não vão ter. Mas de fato existe um certo fetiche por farda que está presente num número grande de mulheres. Já se perguntaram por quê? Porque a farda, ela traz um símbolo no nosso tempo daquele que é guerreiro, daquele que luta, daquele que é desafiado, daquele que enfrenta a batalha, daquele que enfrenta a luta. É um símbolo. Presta atenção que isso não é racional, não é uma entidade racionalizada, por isso que é do inconsciente. É por isso que há uma atração, porque quando a mulher pensa na farda, ela pensa na proteção e aquilo gera uma atração pelo símbolo masculino, que está intimamente ligado ao prover, ao proteger e ao procriar. Entenderam o que eu tô falando ou não? Então, quando eu tô falando de símbolos femininos, eu tenho que lembrar que eu preciso atuar em toda a amplitude da simbólica feminina para que aquela mulher carregue em si mesma essa questão da feminilidade. E aqui entra uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Presta atenção. Aqui entra uma coisa que eu queria que vocês entendessem firmemente. A mulher, ela atrai, ela coloca este símbolo em todos os sentidos. Presta atenção que eu vou repetir isso aqui para que vocês entendam. A mulher, um dos símbolos
símbolos femininos mais recorrentes neste mundo é a lua. Jorge, por que a lua é um símbolo feminino? Por N fatores diferentes. Mas, só para dar um exemplo para vocês, simbólica, a gente faz uma correlação de comparação. A lua é aquela figura que ela oscila, assim como a mulher oscila. A lua tem 4 fases: crescente, cheia, minguante, nova. Assim como a mulher também tem 4 fases. Ela tem uma fase proliferativa no útero, ela tem uma fase estável, que é na fase que ela engravida, ela tem uma fase descamativa, que é a menstruação, e depois tem uma fase nova, onde o útero está vazio. E coincidentemente, vocês podem colocar como coincidência, ou como um traço simbólico deste mundo, a lua, cada fase tem 7 dias, e a mulher tem cerca de 7 dias também. Uma mulher com um ciclo normal, ela vai ter 7 dias em cada uma das fases. Assim como a mulher, a lua tem um ciclo completo a cada 28 dias. Então isso é comparação simbólica, certo? Outra comparação simbólica que a lua carrega é a comparação dos sentidos. A lua é aquela que atrai através de todos os sentidos. Isso aqui, depois eu me gasto mais tempo explicando sobre essa simbólica da lua, que é uma simbólica grega. Mas o que eu queria que vocês entendessem aqui agora é o seguinte: significa, sob certa medida comparativa simbólica, que a mulher é aquela que atrai através de todos os sentidos, diferentemente do homem. A mulher, ela atrai muito mais pelos sentidos do que o homem. O homem, ele atrai muito mais pelo apetite irascível, que é Ares, deus da guerra, Marte. É diferente. O homem atrai por propósito. O homem atrai, os símbolos masculinos são símbolos que carregam propósito, que carregam retidão, que carregam seriedade, caráter, essas coisas. O que atrai mais uma mulher? Atrai mais a aparência ou atrai mais a sinceridade do homem? Atrai mais a postura, a altivez daquele homem? É claro que vai ser esse sentido mais profundo, porque é Marte, porque é Ares, que é esse deus da guerra, etc, etc, etc. Vou voltar pro símbolo feminino, porque hoje eu não tô falando sobre homens, hoje eu quero falar sobre as mulheres. O símbolo feminino, então, ele vai ser mais delimitado por símbolos como a lua ou Vênus, que estão intimamente ligadas aos sentidos das coisas: tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular. São 7 os sentidos. E a feminilidade, ela vai ser expressa nos 7 sentidos. Se vocês entenderem isso aqui, meninas, moças, mulheres, senhoras, prestem atenção nisso que eu vou falar. Se vocês compreenderem isso aqui, a chance de vocês conseguirem trabalhar melhor a sua feminilidade aumenta muito. Aumenta muito. Certo? Então prestem atenção que eu vou falar de novo. A mulher, ela precisa carregar esta essência de feminilidade nos 7 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular. Entenderam o que eu falei ou não? Entenderam? Vou explicar isso agora. Agora, vamos lá. Quais símbolos femininos eu preciso carregar nessas coisas? O símbolo de leveza, suavidade, encanto, beleza e sensualidade. Ou seja, vocês perceberam que tudo isso é afetivo, tudo isso é sensorial, certo ou não? A mulher é aquela que traz esses símbolos sensoriais em todos os sentidos. A sensualidade, a leveza, o sentido do encantamento, tudo isso vai ser carregado nesses 7 sentidos. Vamos lá. Como assim? Visão. Como é que a mulher ela vai conseguir estimular através da visão? Através da vestimenta, de uma boa maquiagem, sabe? Não precisa ser aquela coisa pesada, não precisa ser aquela coisa sexualizada. Atenção, atenção. Tem que ser uma coisa sensualizada e não sexualizada. Jorge, qual que é a diferença das duas coisas? Sexualizada é aquilo que remete à imagem clara, nítida e expressa do sexo. Não é isso que eu espero de vocês. O que eu espero de vocês é sensualidade. O que é sensualidade? Sensualidade tem a ver com sentido, tem a ver com o imaginário, tem a ver com pensar em. Então, quando você vê uma mulher, vou colocar um outro sentido aqui, a propriocepção, que tem muito a ver com o caminhar, por exemplo, com o se movimentar. É aquela mulher que ela se movimenta com leveza, é aquela mulher que se movimenta com delicadeza, é aquela mulher que ela não é bruta, ela não chega derrubando as coisas, ela não chega atacando as circunstâncias. Não, ela tem uma forma mais sutil de alcançar aquele movimento. Ou seja, tem uma forma mais delicada de avançar naqueles movimentos. Então, essa mulher que usa na propriocepção dela e no sentido vestibular, que é o sentido de manter-se ereta, manter-se ou seja, caminhando de forma altiva, de forma, sei lá, a palavra que eu vou usar aqui. Enfim, de forma mais elegante. Pronto, vai ser assim. Sentido vestibular e propriocepção. É quando ela carrega esta leveza no caminhar, no tocar, no agir, no fazer, no se movimentar. A chance dela passar esse símbolo feminino aumenta. A chance dela gerar esse encantamento aumenta. Por que é sensual? Porque ela dá a ideia, ela convida a imaginação do sexo. E não o sexo explícito. Você quer ver a diferença? É a diferença entre você chegar num baile funk e ver uma mulher rebolando de forma que ela está entregando o movimento do sexo. Isso não é sensualidade, isso é
é sexualidade. Se é sexualização, isso está errado. Isso vai passar o sentido errado do que você quer passar. Você não está passando o sentido feminino, você está passando o sentido masculinizado. Aquela mulher que faz aquele movimento no funk, na dança lá, essa mulher ela não está passando sensualidade alguma. Ela tá passando uma sexualidade desordenada, inclusive. Entenderam ou não? Agora, quando você passa pra sensualidade, é aquele andado altivo, elegante, aquele rebolado sutil que encanta, que o homem olha e fala, nossa, e ele imagina, ele pensa, ele vai longe na imaginação dele. Isso é sensualidade. Mesma coisa na vestimenta. Se a mulher coloca um decote muito explícito, se ela coloca uma roupa marcada demais, se ela coloca uma saia curta demais, isso é sexualizar a visão. Você tá entendendo? Ele já tá olhando, ele já tá vendo seus seios explicitamente. Isso não é sensualidade. A sensualidade, ela é um convite. Você tá entendendo? Então, ela mostra um pouquinho, ela mostra uma clavícula, ela mostra um pouco, uma margem, uma delimitação leve ali do seio, marcado levemente nos quadris. Tudo isso, essa leveza, você tá entendendo? Ele precisa despertar a imaginação. Se o homem vê e ele já tá claro e nítido, ele não é sensualidade, é sexualidade. Não adiantou nada. Não tem leveza, não tem encantamento algum. É explícito, isso é vulgar, exatamente. Ou seja, isto não adianta pra você atrair de fato a atenção de um homem. Ai, Jorge, mas os homens gostam da mulher vulgar. Não, os moleques. Moleque gosta de mulher vulgar. Isso aqui eu não vou nem entrar no mérito dessa discussão aqui, não vale a pena, sabe? Na boa, eu não tô aqui pra ficar argumentando com o molecote que acha que vai ter alguma razão nesse argumento, porque não tem. Homem não é atraído por vulgaridade, moleque é atraído por vulgaridade. Moleque tá querendo tocar punheta, é que tá querendo ver mulher desse jeito, você tá entendendo? O homem, ele é atraído pela mulher sensual, ou seja, aquela mulher que ela remete, é aquela mulher que dá a ideia, você tá entendendo? Ponto. Vamos lá, então presta atenção. Eu falei da visão, é a vestimenta que mostra um pouquinho, marca um pouco, ela atrai, aquele vestido que dá aquele movimento. Não é que tem que usar só vestidos, pode usar calça, pode usar blusa, pode usar qualquer roupa. Mas a questão é assim, ó, ela tem que dar a ideia de, sabe? Ela tem que gerar esse encantamento, ela tem que gerar a imaginação. É isso daí que vai dar a sensualidade, a leveza, esse atrair que eu tô falando tanto. Você tá entendendo? Na fala, aqui em casa é muito engraçado, esses dias pra trás estava acontecendo algumas obras aqui em casa, tinha alguns pedreiros mexendo algumas coisas, as meninas que trabalham aqui em casa estavam trabalhando, e minha esposa, quando eu cheguei em casa, ela estava dando algumas ordens. A Thaís, minha esposa, estava dando algumas ordens, e ela dizia, olha, faz isso, faz aquilo, desse jeito, com esse tom que eu tô falando aqui pra vocês agora, faz isso aqui, não, isso aqui tá errado, ó, vai sujar isso aqui, não, por favor, isso aqui não coloca aqui não, isso aqui vai dar errado. Ela tava com esse tom, e a hora que eu cheguei, eu disse, oi amor, tudo bem? Ela virou e falou desse jeito, presta atenção, como é que ela fez? Ela parou e falou assim, oi amor, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que foi lá? Desse jeito. Presta atenção. O que é isso aqui? Isso aqui é ela fazer uma atenção direcionada pro marido dela. Ela tá utilizando do símbolo feminino de forma intencional. Você tá entendendo? Intencional. Você não precisa ser feminina com todo mundo, tá bom? Você não precisa ser essa mulher linda, esvoaçante com todo mundo. Você não precisa ser essa mulher que exacerba os símbolos femininos com todo mundo. Vão ter ocasiões da sua vida que você vai ter que ser um pouco meio mulher Carlão mesmo. E tá tudo bem. Você às vezes é empresária, é uma CEO, é alguma coisa assim, você, sei lá, mesmo no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu escritório, às vezes a mulher ela vai ter que carregar um pouco dessa virilidade mesmo pra conseguir desenrolar nesse mundo de hoje. Eu não sou neurótico do tipo, ai, se a mulher não for feminina o tempo todo, não, esquece isso. Tem uma coisa chamada atenção direcionada. Você tá entendendo? É muito simples. Eu quero que você seja assim com seu marido. Eu quero que você ensine isso para as suas filhas. Você tá entendendo? É preciso ser intencional nas coisas. Não precisa ser neurótico. Você tá entendendo? Não precisa ser neurótico. Ai, eu preciso... É, exatamente. Você imagina uma policial sendo toda feminina, delicada. Ai, senhor, por favor. Mas não vai rolar, meu amigo. Não vai dar, não é assim que funciona. Você tá entendendo? Agora, é só fugir da neurose. É só vocês entenderem que existe uma intenção nas coisas. Existe uma intenção, é simples assim, tá? Então, de novo, carregar o símbolo da leveza, da sensualidade, da vulnerabilidade. Quando você tá falando com o seu marido, quando você tá se vestindo para o seu marido, sabe? Quando você tá se vestindo para o seu noivo, quando você tá saindo com ele. Você tá entendendo? O seu andar, o seu movimentar-se,
a sua forma de ouvir, aquela audição atenta, sabe, aquela audição disposta, sim ou não? Aquela que ela quer ouvir, ela quer prestar atenção, sim? Carregar suavidade e leveza no paladar, por exemplo, uma mulher que sabe encantar a partir da barriga. Jorge, isso existe? É óbvio que existe, pelo amor de Deus, é claro que sim. Tem como eu entregar feminilidade a partir de uma mulher que sabe, sei lá, você não precisa, de novo, você não precisa ser uma chefe de cozinha, mas a partir do momento que você fala, olha, eu fiz isso daqui pra você, eu preparei isso daqui pra você, sabe, eu me dispus a tentar fazer uma sobremesa, a fazer um prato aqui gostoso, um pudim pra você, eu me dispus a me esforçar e servir neste sentido, e o homem prova aquela comida, e aquela comida não tá extraordinária, mas tá boa, tá gostosa, você fez para ele, é óbvio que isso vai encantá-lo, pelo amor de Deus. É óbvio que vai atrair a atenção dele. Isso existe desde que o mundo é mundo, sabe? É muito óbvio isso, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Tá? O que mais? Falei sobre a questão do paladar, falei sobre a questão da visão, da audição, que é a forma de falar, o olfato, não precisa nem falar, né? Uma mulher que sabe se perfumar, uma mulher que sabe ter aquele cabelo cheiroso, sabe ter uma pele perfumada, sabe usar um perfume do jeito certo, nada muito agressivo, nada que vai querer aparecer pra todo mundo, mas aquele negócio que desperta essa sensação, aquela mulher que passa e o cheiro passa atrás dela e ela chama a atenção. Mas isso é maravilhoso, você tá entendendo? Isso é maravilhoso. Eu reconheço o cheiro da minha mulher de longe, sabe? Minha mulher passa e eu falo, ela tá cheirosa, sabe? Que sensação boa quando a gente vai se deitar à noite, sabe? E ela tá perfumada, sabe? Isso aqui, mulheres, presta atenção, uma dica pra vocês, na boa, sabe assim? Vocês adoram usar perfume às vezes pra sair pra trabalhar, pra sair pra uma balada, não sei o que. Cara, aprendam a se perfumar pra ir pra cama com o seu marido. Cara, que sensação boa, que sensação gostosa de você abraçar aquela pessoa, tá cheirosa, tá... Ai, Jorge, os homens, amanhã eu vou falar com os homens, relaxa, dá uma segurada aí, amanhã eu vou falar com eles. Hoje é dia, eu sempre falei, eu ia separar, não falei? Fiz certinho a live do diálogo pras mulheres, depois do diálogo pros homens, agora tô fazendo a live sobre os símbolos femininos, depois eu falo dos masculinos, não viaja. Então assim, estejam cheirosas, o que custa? Você tá entendendo? Custa muito pouco você conseguir estar cheirosa na hora de deitar com seu marido, sabe? Isso atrai simbolicamente a atenção dele. Você condiciona a atenção dele a você, tá entendendo? Então, ó, paladar, ganhar ele pela barriga, vai beijar ele, vai beijar o seu marido. Dica de ouro, já falei isso aqui também algumas vezes. Vai beijar seu marido, põe uma balinha na boca. Mesmo esteja com os dentinhos escovadinhos, tudo bem, mas põe uma balinha, dá um beijo saborizado nele, que essa balinha simples assim, um trem que não vai muita caloria, nada demais, entendeu? Uma balinha boba assim na boca e vai beijar ele com essa boca saborizada, você vai ver que ele vai beijar diferente. Você vai ver que ele vai beijar diferente, ele vai querer mais o beijo. Ele vai achar diferente aquele negócio, aquela experiência. Você tá entendendo? O homem, ele é atraído pelos sentidos, não adianta. Ele é atraído por todos os sentidos. Você tá entendendo? Então assim, esse é o foco que eu quero que vocês tenham. Aprendam a encantar através dos sentidos. Eu queria muito um príncipe encantado pra mim. Bom, então, o príncipe encantado, ele foi encantado por alguém. É tu, mulher. Você precisa aprender a encantá-lo, já que você quer esse príncipe encantado. Do contrário, ele vai continuar sendo um sapo. Então, começa o seu trabalho nesse sentido. Começa a fazer a sua parte. É que, de novo, faz um repasse, anota. Não sejam tontas, pega uma canetinha e anota. Na visão, o que eu tô fazendo? Na audição, o que eu tô fazendo? No paladar, o que eu tô fazendo? No tato, o que eu tô fazendo? Tô passando hidratante na pele? A pele tá macinha, tá gostosa de pegar, tá gostosa de passar a mão? Vai anotando. Vai anotando, tudo isso vai chamar a atenção. Tudo isso te traz a ideia de feminilidade. Você tá entendendo? Feminilidade. Existem homens que nada disso alcança? Minha cara, tem, mas calma. Deixa eu explicar. O que acontece? Para além disso, existe ainda os traços de comportamento. Não é isso? É aquilo que eu falei pra vocês. Não adianta nada a mulher, nos sentidos, ela ser toda feminina e no trato, na tratativa, na forma de agir, ela ser masculinizada. No sentido de querer controlar, no sentido de querer mandar, no sentido de querer que seja do jeito dela o tempo todo, sabe? Em todos os momentos. Eu fiz um story agora há pouco, não acho que foi ontem que eu fiz esse story, e várias pessoas me questionaram desse negócio. Mas isso aqui é muito óbvio. Por exemplo, você quer ver um traço de comportamento feminino que vocês adoram fazer e que deixa vocês com cara de mãe do cara? É você cobrar uma coisa que o homem já sabe que ele deveria estar fazendo aquilo e você insiste em não só cobrar, mas também falar o como que ele deveria estar fazendo. Minhas caras, desculpa a minha sinceridade, mas assim, o seu marido não tá fazendo é de pura birra. Não é porque você não tá cobrando o suficiente. Você cobrar mais não vai mudar essa realidade. Eu preciso que vocês entendam isto, sabe? Porque você ficar reclamando o tempo todo das mesmas coisas não vai mudar
mudar a sua realidade em nada. Em nada. Mas, Jorge, como é que eu faço então? Saiba pedir do jeito certo uma única vez. Aquela live lá do diálogo, volta lá na live do diálogo e assiste de novo. Porque não vai adiantar nada você ter todos os sentidos femininos, se você não sabe conversar com o seu marido, se você não sabe validar o seu marido, se você não sabe o jeito de falar com ele, o jeito de pedir as coisas, não vai adiantar de nada. Então, eu preciso que vocês estejam com as duas coisas alinhadas. Volta lá na live do diálogo e assiste de novo. Porque só assim vocês vão começar a entender como não ser essa mulher masculina, como não ser esse Carlão que quer impor as coisas o tempo todo. Acreditem em mim, quanto mais o seu marido te ver como mulher, menos você vai ter que enfrentar ele para que as coisas sejam feitas, mais fácil vai ser a vida matrimonial de vocês. Entenderam? Sim, tá gravada lá no perfil, é só procurar lá no feed, não tá muito distante não, se não me engano é umas 3 lives pra trás aqui, tá tudo lá no feed. Beleza? Então, aprendam a atuar através dos sentidos. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre os símbolos masculinos, depois eu volto nos símbolos femininos de novo. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, pragas.